que faz tantas maravilhas, para nós nos colocarmos dentro desse processo criativo. Eu já disse a vocês, e vou repetir, embora ressaltando que é uma posição pessoal, que eu não gosto das lições que dizem que nós temos que conquistar virtudes. Porque virtudes não existem fora do homem. Só o homem pode ser virtuoso. Então, se aquilo que eu preciso não existe fora de mim, eu não posso ter aquilo num ato para fora. Eu só posso ter aquilo num ato voltado para dentro. Então, quando eu vou pensar em virtudes, eu não devo pensar em atirar fora de mim para me tornar virtuoso, mas eu devo pensar em voltar-me para mim, para encontrar em mim a virtude que eu não estou vendo que está lá, embora ela esteja. Eu preciso acreditar que essa virtude está em mim, porque quando eu acredito que ela está em mim, eu a exibo. Eu a tiro do esquecimento, eu a tiro da ignorância, eu levanto o véu que estava cobrindo aquilo. Eu penso firmemente nisso e acho este raciocínio profundamente consolador, fortalecedor, criador de esperanças. Quando eu acredito que há virtudes, que este potencial de aperfeiçoamento que nós trazemos não é um potencial que esteja fora para ser conquistado, mas é um potencial como todo potencial pode ser, que está naquilo que o possui. Quando nós pensamos no potencial que há no rio para gerar energia elétrica, se nós represamos a água e a fazemos passar através de uma turbina, não é ao passar na turbina que a água se torna poderosa para gerar energia. Ela libera a energia que sempre possuiu, que fazia parte dela. Então, aquela energia, que agora é uma energia elétrica, estava potencialmente na água na forma de energia cinética. Não pode ser de outra forma. Como que a gente vai dizer assim, há em nós todo o potencial de virtudes, sem entender que esse potencial tem que estar em nós e não fora de nós? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que desenvolver. Quando a gente escreve isso de uma forma que eu vou colocar lá no quadro, eu acho que fica mais fácil de perceber. Vamos ver aqui uma canetinha. Obrigada, Sônia. Então, vejam. Aqui nós temos a palavra, ó. Nós sempre entendemos que desenvolver é criar alguma coisa. É ou não é? Agora, vamos separar o prefixo. É criar ou tirar do esconderijo? Tirar do esconderijo. É alguma coisa que estava envolto. Então, desenvolver é tirar de sob o véu. Que véu? O véu da ignorância sobre o que nós somos. Concordam que é um raciocínio bem viável? Então, quando eu falo isso, eu costumo dizer o seguinte: olhando a natureza, não encontramos nada imperfeito. Nada. Tudo na natureza é perfeito. Tudo. Por que nós não seríamos? Gostaram da pergunta? Podem ficar com elas para vocês. Aí vocês estão pensando assim, mas se nós somos perfeitos, cadê a perfeição? Está envolta. Vamos tirá-la de sob o véu. Nós vamos desenvolvê-la. Então eu posso, procurando provas da existência de Deus, tomar a mim mesmo como uma prova. A mim, não só como espírito,
mas a mim também como o corpo que eu possuo, que é realmente uma máquina formidável, como todos os seres vivos são, que na verdade em termos materiais não há nenhuma diferença. A diferença é apenas em grau, mas não estruturalmente. Bioquimicamente, todos os seres são iguais. Até quando eu vejo anunciando shampoo com DNA vegetal, eu morro de rir, porque DNA é igual na natureza toda. Não tem DNA vegetal e DNA animal. É tudo mesmo DNA. Desde o mais pequenino vírus até o homem que se julga, né? O ponto máximo da criação, o DNA é igualzinho, é a mesmíssima coisa. Então, o shampoo com DNA vegetal não vai fazer diferença no cabelo não, tá, gente? Então, nós podemos nos tomarmos como referência. Se nós nos valorizarmos como essas criaturas. E é preciso que a gente se coloque nessa escala de valor para que nós possamos cobrar de nós melhores condutas. Pensem bem, se eu começar a pensar que eu sou esta criatura cheia de aptidões e virtudes colocadas em mim pelo meu Criador, eu vou poder, acreditando firmemente nisto, ser melhor a cada segundo em que esta verdade se aprofunda em mim. Concordam ou não? Agora, se eu me ajoelhar diante de Deus e começar uma prece assim, Pai, olhai por mim, pequenino pecador, olha só, comecei mal a peça, é ou não é? Aí deve pensar assim, então tá bom, meu filho, quando você crescer, quando você estiver se enxergando, a gente volta a começar. Certo? Então, essa postura, essa reflexão sobre Deus, ela não deve ser feita no plano do intelecto, para quando nós formos discutir com alguém, argumentar, nós sabermos uma série de provas da existência de Deus. Esta é uma discussão que é feita em cada um de nós, cada um consigo mesmo, porque ela é uma discussão que se passa no plano da percepção emocional, no plano do sentimento. Concordam? Quem quer falar sobre o assunto? Estejam à vontade. No dia 3 de maio, você viajou muito para lá. Então, ele deu exatamente uma folha de provas da existência de Deus. E fez os grupinhos e de cada um falando. Só que não é, por exemplo, isso que a gente lê aqui. Porque isso aqui é muito mais do que os sentimentos que nós temos e a percepção sobre Deus. Entendeu? Então, cada um falou alguma coisa e ficou por aí. E de lá para cá, vocês pensaram de alguma forma sobre o assunto e teriam alguma coisa para dizer hoje? Tudo que vocês disserem estará certo. Não tem opinião errada. Eu leio muito sobre a doutrina, lá nos livros, entendeu? Então, isso tudo que você falou está no livro, tudo que tem na natureza eu acredito piamente. Acredito em Deus, de verdade. Até nesse dia nós sentamos 2 ou 3 pessoas, eu falei para a que é coisa muito mais interessante disso tudo, a galinha botar o ovo, já sai com a casca dentro da galinha. Olha que coisa interessante, gente, como é que pode? A mão do homem, o homem não faz isso. Não é? Quer dizer, então, a galinha criada, o ovo já sai prontinho. Você frita, você cozinha, você faz omelete, é só que dá casquinha de ovo. Nossa, que é um poder. É uma das melhores embalagens, né? É frágil, mas é boa. Vai falar, Carlos? Carlos, né? Falem. Eu acho sobre a prova da existência de Deus, né? Acho que não é prova, a questão não é prova, é evidência, né? Você percebe, você entende, você raciocina, né? Você não verbaliza, né? Não tem como verbalizar. Não precisa provar
E tem depois uma outra questão também. Ou você sente Deus e para você ele existe, ou você não o sente. E não haverá transferência de crença de um para o outro. Esta é uma experiência que experiência nenhuma é transferível, mas essa é mais impossível de transferir do que qualquer outra. Ou você sente, ou você não sente. Não é uma questão intelectual. Na página 105, nós temos o argumento que é o argumento mais razoável, porque todos os demais decorrem dele. Esse argumento está no segundo parágrafo da página 105, cujo conteúdo é: não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas. E aí vem a frase mais importante: seja qual for o nome que lhe tem. Certo? Então, não é uma informação que o intelecto domine, mas é uma percepção. Eu vou usar a palavra coração metaforicamente. É uma percepção que o coração vivencia. É um sentimento, não é uma apreensão intelectual. E depois, a penúltima frase: Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Aí está uma frase que suscita muita complicação. Comprovada pela revelação. Isto é pessoal. Não tem uma prova estrondosa revelando Deus se eu não quiser encontrá-lo na natureza. Então a revelação é uma percepção pessoal, individual, que revela para cada um Deus diferente, que vai sendo modificado à medida que nós refletimos e melhoramos a compreensão. E pela evidência material dos fatos. Aí está provado. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram. Olha que frase terrível. Tiveram sim. É lógico que tiveram. Né? Tiveram a revelação do Deus compatível com o nível de compreensão deles. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Sempre cremos. Sabem por quê? Porque a gente, quando reencarna, a gente esquece um monte de coisas, que são aquelas coisinhas do cotidiano, mas as grandes verdades ninguém esquece. A gente não pode falar que nessa encarnação esqueceu tudo que já viveu antes, mas não pode mesmo. Quantas coisas nós fazemos hoje porque temos uma bagagem de vidas anteriores? Se eu estou fazendo as coisas em cima dessa bagagem, ela não está esquecida. A gente esquecer quem foi socialmente, que nome teve, como viveu, isso é coisa pequena. Mas aquilo que é um acervo do espírito está sempre comigo. Nunca está esquecido, nunca. Assim como ao deixar este corpo, eu vou levar comigo todo o aprendizado real que eu fiz como espírito, quando eu vim a este corpo, eu trouxe comigo todo o aprendizado que eu tinha. O que eu sou hoje, ou a maneira como eu me mostro hoje, não é